Vamos lá. Tá demorando um pouquinho agora para poder entrar, né? Mas agora deu certo. Muito bem. Vamos para mais um tempo de devocional. Quero já começar, segura aí, já falando com você a respeito de confiança. Antes de qualquer coisa, antes da gente fazer nossa oração, deixa eu declarar algo poderoso que Jeremias falou aqui no capítulo 17, versículo 5, diz assim: Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Então, olha só, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças, que confia no seu próprio entendimento, sabe, na sua capacidade. Maldito é esse homem. Agora, olha, bendito é o homem que confia no Senhor. No versículo 7 está dando esse contraponto para nós. Bendito é o homem que confia no Senhor e que colocou no Senhor toda a sua esperança. Esse homem, sim, esse homem será muito feliz e a sua vida é cheia de bênçãos, amém? Então hoje, é claro, não poderia começar o nosso devocional de forma diferente. É sobre isso e muito mais que nós estamos aqui com 223 dias em propósito, né? Propósito esse que é o quê? Leitura total da Bíblia, queridos, rompendo aí até o dia 31 de dezembro. Então eu estou aqui com vocês pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, onde quer que você esteja agora recebendo esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos aqui, ó, capítulos 14 a 17 do livro do profeta Jeremias. Não somente isso, como muito mais que eu li para você, temos aqui hoje no nosso devocional, tá bom? Então eu quero, antes de mais nada, fazer uma oração por você. Hoje, aquele resumão bem breve para você, te contando aqui de maneira bem sucinta, mas de maneira muito eficaz, tudo o que está acontecendo aqui nesses capítulos, encorajando você, deixando você com aquele sabor de quero mais de Deus e quero mais ler essa palavra, porque após ver esse vídeo, claro, você vai fazer o quê? Você vai fazer a leitura integral dos capítulos. Eu estou crendo, amém, assim seja na sua vida, e você vai vencer e vai fazer a leitura total da Bíblia em nome de Jesus junto comigo nesse ano, tá bom? Se porventura você ainda não fez a leitura dos livros anteriores, não tem problema, todos os vídeos estão salvos aqui. Você pode ir fazendo aí, ó, ao seu tempo, paulatinamente, voltando, assistindo os vídeos, fazendo a sua leitura. Mas quer uma dica, eu que estou aí nesse enganjar desde janeiro, não deixa o desânimo bater a sua porta, não deixa situações paralisarem você. Sabe por quê? Deixa eu te dar uma notícia. Situações, afazeres, eles sempre existirão, sempre vão ter demais. Então, se você não determinar, tô tentando só arrumar o cabelo aqui pra ficar simpático, né, gente? Porque, enfim, mulheres. Afazeres e situações sempre acontecerão, e se você não determinar, sabe, realmente se propuser assim a deixar coisas de lado e também ter esse tempo de qualidade com o Senhor, você não vai conseguir. Não é porque eu tô declarando negativamente, não é isso, é porque realmente as circunstâncias tentam nos engolir, queridos, e tudo o que mais tem acontecido nos dias atuais é a falta de tempo. Observe que a moeda mais valiosa, como já diz o pastor Tiago Brunet, nos nossos dias é o tempo, é a moeda mais valiosa. Então, olha, aproveite bem o seu tempo. E o seu tempo, para ser proveitoso, sem dúvida alguma, ele tem que ser tempo investido com o Senhor, orando, lendo a sua palavra. Tempo com o Senhor. Nós precisamos disso. Indo ao culto, congregando. Tudo isso faz parte do nosso caminhar com o Senhor. Amém? E claro, né? Como o profeta Jeremias também, nós temos isso aqui no livro do profeta Jeremias. Ele diz que ele tem um fogo dentro dele que não dá descanso para ele. Ele tenta conter esse fogo, mas ele não consegue, né? Então, queridos, nós devemos manter esse fogo, essa chama acesa dentro de nós de amor ao Senhor, de vontade de estar com o Senhor, da presença do Senhor que já habita em nós, manter essa chama sempre acesa, sabe? Como o nosso corpo físico que de horas em horas ele pede alimento, não é assim? Ele precisa ser alimentado. Então, nós devemos ter esse entendimento de que o nosso espírito precisa ser alimentado constantemente. E quando nós o alimentamos, nós mantemos essa comunhão, nós mantemos essa chama acesa dentro de nós, com o nosso Pai, com o nosso Criador. Amém? Com o Senhor. Amém? Então tá bom. Sem mais delongas, deixa eu orar por você pra gente ir pro nosso resumão, pro nosso vídeo não ficar longo hoje. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá, Pai.
Te agradecemos por mais um dia. Obrigada por sua presença. Obrigada por sua palavra. Obrigada por sua palavra que é viva, que é eficaz. A sua palavra, Pai, que nos tira de toda ignorância. A sua palavra, Pai querido, que é poderosa, que é viva, que é eficaz, Senhor. E nós cremos, ela está produzindo um resultado em nós. Pai querido, que a revelação da Tua palavra chegue para nós nesse dia, que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Abra o nosso entendimento, a Tua palavra diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, porque a todos o Senhor dá deliberalmente. Então, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora, sabedoria sobrenatural, para que possamos, ó Deus, ler a Tua palavra, entender, absorver e pegar cada uma das chaves e revelação que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus. Essa é a oração do nosso coração. Obrigada pelo seu amor tão grande. Obrigada por tantos livramentos. Obrigada porque estamos vivos, Pai. Muito obrigada. Te agradecemos muito, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te contar tudo. Vou te contar tudo o que está acontecendo aqui agora no livro do profeta Jeremias, capítulo 14. Olha só. Aquele resuminho que eu sempre faço no caderno, né? Conto pra vocês aqui sempre. Ó, no capítulo 14, então dando continuidade, né, do devocional, paramos no devocional anterior, no capítulo 13, dando seguimento. Capítulo 14, o Senhor então explicou a Jeremias aqui por que estava acontecendo uma grande seca em Judá, queridos, um tempo bem difícil, né? Então, olha só, no versículo 2, vamos lá. Versículo 2 do capítulo 14. Deixa eu abrir aqui pra gente fazer leitura. Olha o que está mencionando aqui no versículo 2. Ele diz: Judá anda chorando. Judá anda chorando nos mercados, nada há para vender ou comprar. O povo anda curvado e se prostra no chão de tanta tristeza. E os moradores de Jerusalém estão gritando desesperados. Queridos, tudo isso, entenda. Porque o povo estava vivendo um tempo em desobediência, tá bom? Um tempo onde eles estavam adorando outros deuses e o Senhor alertando o povo para que eles mudassem, lembra disso? E o povo não estava ligando muito para aquilo que o profeta falava não, tá? Inclusive, como nós vimos no devocional anterior, planejando até, querido, já matar Jeremias. Jeremias, ou você para de ficar anunciando essas coisas aí para nós que o Senhor tá falando, ou nós vamos matar você. E claro, não ficou nada bem para eles, né? Essas ameaças que fizeram a Jeremias, porque afinal de contas o Senhor era com Jeremias, né? E quando o profeta Jeremias orou ao Senhor, o Senhor disse, ó, fica tranquilo aí, deixa esse povo comigo que eu vou me acertar com eles, né? O Senhor já disse o que eles iriam fazer. Tá certo, então aqui no capítulo 14, né, só fiz um resumão para você do que aconteceu. No capítulo 14, Jeremias então explica, né, o Senhor estava explicando a Jeremias tudo o que estava acontecendo aqui, por que estava acontecendo tudo isso, essa seca em Judá. E Jeremias então, queridos, no versículo 7 e 8, olha que coisa. Jeremias mais uma vez começa a interceder pelo povo, porque Jeremias fazia isso, verdade. Então no versículo 7, olha como é que Jeremias vai falar. Ó Deus, versículo 7, tá? Do capítulo 14. Ó Deus, nós pecamos contra o Senhor muitas e muitas vezes. Fomos desobedientes e rebeldes. Mas apesar de tudo isso, haja por amor do seu nome, ó Senhor. Ele está dizendo, tu és a esperança de Israel, tu és o nosso Salvador nas horas de sofrimento, porque o Senhor age assim como se não nos conhecesse, ele está dizendo, né? E ele continua, porque o Senhor age como se fosse um viajante que passa pela terra sem interesse. Então Jeremias está intercedendo, queridos, aqui pelo povo. Mas sabe como é que o Senhor responde para Jeremias no versículo 10? Ele está dizendo, eu vou dar a eles o castigo que eles merecem. Eu vou dar a eles o castigo que eles merecem, por quê? Porque Jeremias, não adianta você vir pedir para que eu ore, né, pelo povo, para que eu intervenha pelo povo. Não vai adiantar. Quando eles jejuarem, não vou dar atenção. Não tem mais jeito, né? Em outras palavras aqui, parafraseando, ele já disse isso para Jeremias. E teve mais uma coisa, tá? Teve mais uma coisa que aconteceu aqui. Tiveram profetas, queridos, desse tempo, né? Jeremias não era o único profeta, mas aqui nessa ocasião, ele era o único levantado por Deus para falar ao povo. Então outros profetas, né, se levantaram e começaram a ir contra a palavra de Jeremias, porque aqui Jeremias então foi falar ao povo, né? O castigo que viria sobre eles e tudo mais, né? Essa seca, tudo isso que estava acontecendo, era algo realmente que o Senhor havia falado. E aí vieram outros profetas e começaram a falar aquilo que o povo queria ouvir.
Então esses falsos profetas começaram a dizer que não haveria guerra, não haveria fome, não haveria coisa nenhuma, ia haver a paz. E aí, queridos, o Senhor então falou para Jeremias o seguinte, ó, esses profetas estão aí anunciando essas mentiras em meu nome, mas eu não enviei nenhum deles. Né? O Senhor falando para Jeremias, e falou mais, eles estão dizendo essas mentiras aí, pois eu vou matar todos eles, vão morrer de fome e vão morrer na guerra, né? A espada. E tem mais, esse povo que gosta de ficar dando ouvido para eles, olha o que aqui o Senhor falou, esse povo que gosta de ficar dando ouvido para eles, sabe o que vai acontecer? Eles também vão ser jogados nas ruas. Olha que situação, porque claro, né, queridos, não muda talvez um pouco do que tem acontecido hoje, nós vemos aí, infelizmente, na nossa atualidade, falsos profetas que não falam o que Deus está mandando falar, falam o que o povo quer ouvir. E infelizmente, queridos, isso não, Deus não está envolvido, né? Como Deus fala aqui, ó, eles falam aquilo que eles mesmos criaram na mente deles. Nessa época já era assim. Infelizmente, nos dias atuais ainda acontecem coisas semelhantes, viu? Temos que ter cuidado, tá? Com as profecias. Cuidado. A palavra diz que nós não devemos julgar o profeta, mas a profecia nós podemos. Amém? Só para fazer um parêntese aqui para você. Então tá, continuando então aqui o capítulo 14. Como é que termina então? O Senhor então dizendo que iriam castigá-los, né? E o profeta Jeremias então, queridos, aqui pra gente finalizar o capítulo 14, faz uma confissão. Ele diz o seguinte, Senhor, nós reconhecemos os nossos pecados, nós reconhecemos as maldades dos nossos pais. Por favor, não nos rejeite, né? Não deixe o teu povo ser humilhado, né? Não deixe a cidade de Jerusalém ser humilhada. Se lembre da aliança que fez conosco. Nenhum desses falsos deuses, né? Nenhum deles são capazes de nos ajudar, de mandar chuva. Então aqui, queridos, esse finalzinho do capítulo 14, Jeremias mais uma vez fazendo uma confissão ao Senhor, né? Meio que intercedendo pelo povo, né? Porque entenda, ele não estava falando dele, ele estava falando do povo, pedindo por todo o povo. E o capítulo 15, olha só, Deus responde para Jeremias. Sabe como é que Deus responde para Jeremias? De maneira muito dura, queridos. Ele diz o seguinte, olha só. Mesmo que Moisés e Samuel viessem à minha presença e me pedissem para perdoar esse povo, Jeremias, meu coração não mudaria de ideia. Ao contrário, expulse-os da minha presença, vai para fora com eles. E se eles te perguntarem assim, mas para onde nós iremos? Você vai dar essa resposta para eles. Quem foi destinado à morte, para a morte. Quem foi destinado a morrer na guerra, na guerra. Quem deve morrer de fome, vai morrer de fome. Quem foi destinado para o cativeiro, vai para o cativeiro, porque eu, o Senhor, vou puni-los de maneira destruidora de 4 formas. A espada para matar, o cachorro para arrastar os corpos dos mortos, né? As aves dos céus vão comer os corpos, né, que serão jogados na rua, e os animais ferozes do campo que também vão comer tudo que sobrar. Então olha que forte o que Deus falou para Jeremias. Jeremias não vai adiantar de nada. Podia ser Moisés, podia ser Samuel. Eu não vou mudar a minha opinião, eu não vou mudar aquilo que eu já determinei contra o povo. E ali, queridos, nessa ocasião, a palavra vai nos dizer que tudo isso, né? Só para você entender, tudo isso é porque o povo abandonou o Senhor. Eles não queriam compromisso com o Senhor. E diante de tantos avisos, lá estava o Senhor então falando aquilo que iria fazer. E aí Jeremias então desabafa no versículo 10. Desabafa por quê? Porque aqui, queridos, todos odiavam Jeremias, tá bom? Para você entender, nessa ocasião, todos aqui estavam detestando Jeremias. Por quê? Porque Jeremias ia contra o pecado deles. Jeremias chegava para o povo e confrontava o povo. E ainda orava pelo povo. Mas o povo estava com o coração muito endurecido, queridos. Muito orgulho, né? Soberba. Eles não davam ouvidos ao que o profeta falava. Então, queridos, a palavra vai nos dizer que, apesar desse desabafo, o Senhor vai responder o seguinte para o profeta Jeremias. Olha, fica tranquilo. Eu vou te fortalecer para o bem, e no tempo dessa calamidade, de toda angústia, todos esses teus inimigos virão a ti com súplicas. Foi isso que o Senhor falou para Jeremias. Ó, fica tranquilo, apesar dessa tua aflição e de tudo que você está falando aí para mim, deles te odiarem, eles não vão fazer nada contra você, porque sou eu quem vou te fortalecer. Então havia uma garantia, né, sobre a vida de Jeremias, que o Senhor era com ele e que tudo ficaria bem. E aí Jeremias então vai interceder, queridos, a Deus, mais uma vez pelo povo, falando acerca, né, da perseguição que ele estava sofrendo, falando também do amor que ele tinha ao Senhor. Senhor, eu estou sendo perseguido, olha tudo que está acontecendo comigo, né? Mas eu tenho tanto amor pelo Senhor, pela sua palavra. Senhor, olha, eu me isolei dos demais por causa do chamamento do Senhor na minha vida. E ele faz um desabafo, né, de tudo que ele estava passando,
Como se fosse assim, queridos, ele se separou, o Senhor chamou Jeremias. Jeremias se separou e obedeceu tudo que o Senhor estava ordenando para ele. Então, no capítulo 15, ele vai fazer esse desabafo com o Senhor. Mas, Pai, olha tudo que eu estou passando por causa da sua palavra. Senhor, eu te amo tanto, eu amo tanto o Senhor. Mas olha o que eu tenho passado. E, queridos, olha o que o Senhor fala para Jeremias. Olha, Jeremias, se arrependa do que você está fazendo. Se arrependa, tá? Olha só assim eu vou continuar te usando como profeta. E aí, queridos, no versículo 20, a palavra vai nos dizer o seguinte: eles vão te atacar como se fosse um exército cercando os muros de uma cidade. Mas, não vai adiantar nada, Jeremias. Eles não vão te destruir. Olha o Senhor enchendo ele de força, né? Falando para ele, olha, essas palavras que eles estão falando contra você são palavras inúteis, não vão prevalecer contra você, né? E aí o Senhor diz para ele, eu vou livrar você das mãos desses pecadores, eu vou resgatá-los das garras desses homens violentos. E ali, queridos, terminou o capítulo 15. Vamos pro 16. Deixa eu te contar mais o que está acontecendo no nosso resumo de hoje. Aí no 16, Jeremias recebe então uma ordem do Senhor, no capítulo 16, para que ele não se case. O Senhor falou isso para Jeremias. Jeremias, não se case, não tenha filhos nessa terra. Por quê? Porque essa terra aqui, ela já está destinada à destruição. Tá tudo perdido aqui, Jeremias. Então não tenha filhos aqui, não se case. Foi isso que o Senhor falou para ele, tá bom? Porque o final desse povo vai ser uma morte de muitas doenças. Foi isso que ele falou. E aí no versículo 5, ele também disse assim, olha, não fique com pena desse povo. O Senhor falou isso para ele, não fique com pena desse povo, porque eu já retirei deles o meu amor e a minha compaixão já não estão com eles. E quando eles te perguntarem o motivo de tudo isso está acontecendo, você vai dizer o seguinte para eles, olha só, foi porque os seus pais me abandonaram, vocês procuraram outros deuses, prestaram culto e adoraram a esses outros deuses. E tem mais, deixaram a minha lei. E pior do que eles, sabe o que vocês estão fazendo? Os pais de vocês fizeram isso. Mas piores do que eles são vocês, que são teimosos, têm o coração mau, coração duro como pedra. Preferem fazer a própria vontade do que me obedecer. Então, por isso, eu vou expulsar todos vocês dessa terra. Foi, gente, Deus falou isso mesmo. E sabe, queridos, apesar de tudo isso, Deus ainda diz no capítulo 16 o seguinte, que se eles perseverassem, que se eles mudassem, né, se eles crescem, haveria um dia em que seria considerado um dia maravilhoso. O Senhor está dizendo aqui para eles, onde o Senhor iria juntar esse povo novamente, porque eles estavam todos espalhados, né? E aí, com esse ajuntamento, todos iriam dizer, ó Senhor, Tu és a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio no sofrimento. E aí ele está dizendo aqui, que todos então se reconhecessem isso, haveria esse dia em que todos iriam falar dessa forma. E que seria possível, né? Todos eles entenderem que o Senhor, com o mesmo Espírito, iria mostrar ao mundo o seu poder e a sua força. E então, finalmente, eles saberiam e reconheceriam que o Senhor, somente o Senhor, era Deus. Amém? Último capítulo, para acabar então nosso devocional de hoje. Termina no capítulo 17. Então, olha quantas coisas estão acontecendo aqui, gente. Quantas coisas. No capítulo 17, começa tenso. Porque aqui o Senhor já está dizendo acerca do pecado de Judá mais uma vez. Lembrando a eles que eles mesmos, queridos, seriam culpados de perder a maravilhosa herança que o Senhor já havia dado para eles. Então, não era Deus que queria tirar. Eles mesmos que escolheram não aceitar a herança que Deus já havia dado para eles. E ali, queridos, eles seriam então levados como escravos, né? Por quê? Porque eles haviam acendido a ira do Senhor. Foram eles quem fizeram isso. Então, olha só, no versículo 5 do capítulo 17, foi onde nós começamos o nosso devocional hoje, aqui o Senhor está dizendo, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na sua capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. Agora escute, a verdadeira felicidade para essa pessoa que confia nas suas próprias forças vai passar ao longe deles. Em contrapartida, olha isso, o homem que confia no Senhor, olha isso, versículo 7. O homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim será muito feliz. A sua vida será cheia de bênçãos.
E ele será como uma árvore plantada à beira de um rio. Olha, as suas raízes estão profundas em terra, na direção da água. E sabe, olha só o que está dizendo. As suas folhas não murcham, estão sempre verdinhas. Mais que isso, sempre produz frutos. Sempre produz frutos, sabe? Olha que lindo isso. E ele está dizendo: ó Senhor, tu és a esperança de Israel. Quem o abandona acabará na maior desgraça. Agora, quem se afasta do Senhor, olha isso, vai ser levado embora como palavras escritas no pó. Ó Deus, só o Senhor pode nos curar, somente o Senhor pode nos salvar. Por isso, nós louvamos apenas o Senhor. Então, Jeremias aqui, mais uma vez, né, fazendo todo lembrando todo o povo, né, acerca aqui do poderoso e maravilhoso Senhor, acerca da confiança desse povo onde deveria estar, fazendo um alerta. Mas sabe o que acontece aqui? Para a gente finalizar nosso devocional, o povo começa a zombar de Jeremias. Começa a zombar de Jeremias e questionar Jeremias, dizendo o seguinte: uai, Jeremias, deixa eu te falar, quando é que vai começar a se cumprir todas essas tuas ameaças? Começaram a falar assim com Jeremias, querido, sabe? E no versículo 16 a 18, Jeremias então vai até o Senhor e fala assim: Senhor, castigue esse povo aí, porque eles estão planejando o mal contra mim. Mais uma vez, ele vai fazer essa oração ao Senhor. E sabe como é que termina? Termina então aqui, queridos, o Senhor mandando Jeremias falar pro povo outro recado. Falar o seguinte: olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês que estão aí nos portões de Jerusalém, trabalhando nos sábados, olha só, parem de fazer isso. Parem de trabalhar no sábado. Porque eu já havia dado uma ordem aos seus pais para não fazerem isso, para guardar o sábado, porque o sábado é santo. Nessa época aqui, tá bom, queridos? Para você entender, é isso. E aí, queridos, Jeremias então vai lá e dá esse recado para eles, né? Para que eles fizessem isso. E falou: olha, é o seguinte, se vocês não guardarem o sábado, o Senhor está dizendo que ele vai tacar fogo. Isso, vai pegar fogo nos portões de Jerusalém. E mais do que isso, você acha que vai parar nos portões? Vai não, vai pegar nos palácios, vai ser vai ficar tudo incendiado, a ponto de ninguém escapar. Palácios, tudo vai ser incendiado. Então, ó, hashtag fica a dica aqui, Jeremias falando pro povo. Amém, queridos? Capítulo 17, hoje, tá terminando assim. Mas, ó, você lembra que tem um texto muito conhecido de Jeremias, que é Jeremias, que fala do vaso na mão do... Você lembra disso? Pois é, já tá no nosso próximo devocional, começando do capítulo 18. Então, fica aqui um encorajamento para você vir comigo nessa jornada. Aqui, lembrando, tô fazendo um resumo do que tá acontecendo nos capítulos, tá bom? Para quando você for fazer leitura, você já chegar lá com aquele feedback. Nossa, é verdade, eu vou ouvir tudo isso hoje. A Mayara comentou mesmo. Que você já tá por dentro da história, é bom demais. Aí você ainda pega outros detalhes e assim você vai pegando amor e mais gosto por essa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Amém? Eu vou ficando então por aqui. Um grande abraço para você. Que Deus te abençoe. Ó, até o nosso próximo devocional, tá bom? Tchau, tchau.